Para entendermos melhor a participação da mulher na Primeira Guerra Mundial, é necessário entender o contexto do qual estamos falando. Estamos falando de um período onde quase todos os homens foram recrutados para defender e lutar por seu país. Homens que eram responsáveis por manter uma família, por colocar o pão na mesa, por trabalhar nas fábricas, enfim. O homem tinha um papel fundamental nas metrópoles e a mulher era responsável por cuidar dos filhos, da casa e do marido. A partir do momento que esses homens foram convocados, as mulheres ocuparam seus lugares nos trabalhos e foram ganhando forças nas fábricas e passaram a ocupar cargos que antes eram ocupados apenas por homens. A Primeira Guerra Mundial serviu de estopim para que as mulheres começassem a ter seu papel na sociedade, pois foram obrigadas a pegar as funções de seus patriarcas e companheiros. As mulheres, durante a guerra, tinham uma grande participação no fundo econômico e mostraram sua força em vários setores industriais, tais como mecânica, onde aprenderam como arrumar e montar motores de carros, e também assumiram as funções de taxistas, maquinistas e carteiras. Outro setor que a mulher teve uma atuação importante foi o setor de armas. Foi então que ela passou a ser reconhecida como contribuinte para o país, pois a fabricação de munições era de extrema importância para a conflagração. Durante os anos da guerra, a mulher passou a trabalhar em turnos de 12 horas durante 7 dias por semana. Foram cerca de pelo menos 2 milhões de mulheres que saíram de suas casas e trabalharam nas fábricas pelo bem de seu país. Mas, mesmo sendo uma peça vital para manter a economia e o país estável durante os conflitos, as mulheres ainda foram exploradas e ganhavam um salário muito inferior ao dos homens. Foi devido a esse tipo de desigualdade que elas passaram a criar sindicatos e greves visando melhores condições de trabalho. Quando a guerra chegou ao fim, os homens retornaram aos seus postos de trabalho e, de certa forma, esperavam que as mulheres retornassem a seus afazeres domésticos. Porém, a guerra já tinha alterado a realidade feminina da época. Os costumes mudaram e era uma pequena porcentagem de mulheres que se dedicavam apenas à vida de dona de casa e da educação dos filhos. Então, os sindicatos em busca de direitos foram formados e as mulheres abraçaram uma luta pela igualdade que dura até os dias de hoje. Consequentemente, suas reivindicações e aspirações passam a merecer maior atenção em razão da importância econômica que passam a exercer. Esse acontecimento teve como pano de fundo um movimento de luta das mulheres por seus direitos. O movimento social que surgiu em defesa dos direitos de igualdade entre homens e mulheres, para assegurar a liberdade em seu aspecto mais amplo, recebeu a denominação que hoje conhecemos por feminismo. Desde tempos depois do período pré-histórico até a Primeira Guerra Mundial, a mulher quase não era ninguém na sociedade, mas a partir desses anos tenebrosos a situação começou a mudar. Com os homens na guerra, não havia pessoas para trabalhar nas cidades e assim as mulheres tiveram que ocupar os seus lugares. Mas também o cenário desolador que se havia depois da guerra ajudou. Agora, junto aos homens, houve uma emancipação feminina. Os anos 20 foram os anos em que mais houve transformações. A mulher começou a não estar dependente do marido financeiramente e já não tinha apenas de cuidar dos filhos. Agora trabalhava fora de casa e tinha empregos iguais ao do marido. Ganhou autonomia. Com o crescimento da população, a mulher teve que desempenhar mais funções, a que se tornou mais autônoma financeiramente e não tinha que estar sujeita às suas ordens. Passou a frequentar locais públicos e a sair à noite e praticava desporto. Tal como os homens, a sua maneira de vestir e pentear mudou.
as mulheres começaram a fazer movimentos feministas, principalmente para lhes ser concedido o direito ao voto, o que aconteceu em 1920 nos Estados Unidos. A partir desse tempo, o papel da mulher na sociedade nunca voltaria a ser o mesmo. The fall of 1914 blurs in my memory like a troubled dream. The war dominated everything. Some of my friends were pacifists and resented Canada's participation in a war of which we knew so little. Chief among the Empire's defenders among the women was Miss Cora Hind. Her views were clear-cut and definite. We were British and must follow the tradition of our fathers. She would have gone herself if women were accepted. Miss Hind saw only one side of the question, and there were times when I envied her, though I resented her denunciation of those who thought otherwise. The old crowd began to break up, and our good times were over.